Coffee Talks BR. Connect, learn, share. Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo. Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda. Estamos aqui em mais um episódio do nosso querido podcast, o Coffee Talks, episódio número 74. E aproveitando aqui para fazer o merchan dos últimos dois episódios, o 72 e o 73, eles foram gravados no World Creativity Festival. Se você não escutou, escute, assiste, porque eles estão fantásticos. Foram gravações ao vivo, no meio do festival, gravados aqui pela Compasso Collab, estão maravilhosos. Bom, mais uma vez aqui agradeço a sua presença. Eu não estou sozinho hoje. Hoje eu estou com uma presença de um amigo, de um dos principais profissionais no ramo de fotografia. Se não for o principal, né? Aqui no veio que a gente vai puxar aqui, daqui a pouco eu conto qual, é o Ricardo Rojas. Para quem não está vendo ele está aqui de camiseta preta, é um rapaz todo sorridente aqui, todo simpático, muito bacana ele, vocês vão conhecê-lo. Você que está só ouvindo, essa é a presença aqui do meu amigo. Ricardo Rojas, seja muito bem-vindo à nossa mesa aqui do Coffee Talks. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui batendo esse papo e eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Não, com certeza, vai sim. O Ricardo, ele é fotógrafo e ele é fundador da Mobgrafia, certo? E o Mobgrafia é com PH, né? Mobgrafia com PH é a marca, né? É a nossa produtora. A gente costuma usar um Mobgrafia escrito com F como sinônimo de fotografia de celular. Ah, legal, bacana. Então, assim, ele é o fundador da Mobgrafia. Ele tem uma história super interessante do mundo aí das fotos, né? Da fotografia, e que passou por uma transformação muito drástica alguns anos atrás, ele vai contar isso pra gente, e é uma história muito interessante, por isso que ele está aqui hoje com a gente. Eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights, vai ser um papo muito divertido, você vai aprender também um pouco sobre fotografia, sobre a história da fotografia, a gente vai falar sobre isso também. Então, iniciando aqui nosso episódio, Ricardo, eu sempre peço para que o convidado se apresente, fale um pouco melhor do seu histórico profissional, que se quiser falar da vida pessoal também pode, para a gente começar já a entrar no papo. Então vamos lá, como o Fábio acabou de apresentar, eu sou fotógrafo, trabalhei minha vida inteira na fotografia publicitária, comecei no analógico, década de 80. Como eu também, viu? Eu também sou da época. Essa barba branca entrega a gente, né? Pois não tem... A barba branca mostra que a gente foi analógico um dia. Foi. E assim, era uma fotografia completamente diferente do que a gente tem no mercado hoje de fotografia, né? Sim. E é interessante porque daquela época para hoje, a gente pode dizer que eu passei por duas transições nesse mercado, falando do mercado profissional, né? Foram duas transições, do analógico para o digital, do digital para o celular. E a gente já está passando por uma nova transição, que é a inteligência artificial, né? Que já está afetando muito a criação de imagem, né? E assim, aí tem gente que fala, mas isso não é fotografia. Eu não estou discutindo se é ou não é fotografia. Legal. Eu só estou falando que isso existe. Sim, é a realidade, né? É uma realidade. Realidade. E a gente pode olhar, enxergar isso, tentar entender ou não. Posso ignorar também, né? Aqui não existe uma regra, você tem que fazer. Não tem que nada. Sim. Você pode dar de ombros, virar e sair andando. É verdade. Mas... E aí, contando o seu histórico assim, na foto, você, desde quando que surgiu isso? Como que começou? Você era pequeno, tirava fotos, ou sei lá, ou foi faculdade? Não, assim, eu sempre vivi no mundo do esporte, né? Pratiquei várias modalidades, vamos dizer assim, e eu com alguns amigos, a gente surfava e meu pai tinha uma câmera. Isso adolescente, estamos falando ali na adolescência, 14 anos, 15 anos, e pegava a câmera do meu pai e ia tirar fotos dos amigos pegando onda, porque eu achava bacana, era legal, era uma modalidade que eu gostava e tal. E aí, mais pra frente ali no início da minha vida adulta, eu comecei a perceber que eu estava fotografando mais do que eu surfava. Porque eu acho que eu era tão ruim para pegar onda e as fotos me agradavam um pouco mais, né? Mas, e aí, eu achava aquilo muito legal.
que as pessoas gostavam das fotos. Legal. Só que começou a me chamar a atenção quando realmente eu comecei a vender as minhas primeiras fotos. E foi justamente para a revista de surf. Olha só. E aí me contrataram para ir fotografar um campeonato mundial. Era Trip, né? Tinha Trip? Não, tinha... foi na Fluir. Ah, Fluir, é verdade, eu lembro. Era 100% de surf. Verdade, Fluir. As minhas primeiras fotos... é que a Trip já era... A Trip era uma vertente paralela. Sim, ali. A Fluir era só surf, é verdade. E aí eles me chamaram para ir fotografar um campeonato mundial em Santa Catarina. Pô, achei bacana. Falei, poxa, eu gosto tanto disso e isso tá me dando dinheiro, né? Mas mesmo assim, eu ainda tava trilhando o que eu achava que eu ia seguir, né? Eu fiz faculdade de desenho industrial e comunicação no Mackenzie, me formei como designer, achei que eu fosse trabalhar nessa área, então já estava dentro de uma agência, trabalhando como assistente de arte no estúdio de criação e tal. Mas a fotografia ainda era o que estava ali me movimentando como trabalho, né? E eu estava fazendo a minha primeira exposição, isso no início da década de... Não, final da década de 80. Minha primeira exposição de esportes de um clube que eu sou sócio até hoje. A Editora Abril estava patrocinando essa exposição com as ampliações. E existia o Estúdio Abril, que era um estúdio gigantesco, era um galpão muito grande, com 4 estúdios bons e mais o jumbo que dava para montar mais uns 8 estúdios. Nossa. Dava para fotografar caminhão no jumbo. E o gerente desse estúdio me chamou e falou, olha, você não quer ser assistente? Eu falei, ser assistente? Eu já sou fotógrafo, estou fazendo exposição. Sim, sim. Aí o ego. Ele falou, não, vem aqui conhecer. Cara, quando eu entrei naquele mundo e comecei a ver os equipamentos médio formato, grande formato, equipamentos de luzes que eu nunca tinha visto na minha vida, os caras trabalhando no estúdio, fotografia de moda, fotografia de cenário, fotografia de carro, Playboy, eu falei, putz, isso é outra vida. Sim. Aí eu falei pra ele, tá bom, eu quero ainda... Ele falou, tá bom, quando que você quer começar? Isso foi no final de, acho que 88. Eu falei, minha exposição termina daqui a alguns meses, aí eu venho falar com você. E fui perguntar no mercado pros meus amigos, né? Pô, o que é ser assistente lá? Como é que é para ser assistente lá? Um amigo falou, eu tô na fila faz 2 anos. Eu falei, esquece, não vou conseguir entrar nisso nunca. Se ele que já fotografa no mercado, ele trabalhava para algumas revistas da Abril, eu falei, putz, não vai dar, né? Aí, quando terminou a minha exposição, desmontei, eu liguei pro cara. Ele falou, vem aqui conversar comigo. Dali eu não saí mais. Olha que legal. Ele chamou o principal assistente, que é um amigo meu até hoje, falou, ele tá começando agora. Eu não saí de lá, eu saí da reunião e comecei a trabalhar. Voltei para casa 3 horas da manhã. Era para ser seu mesmo. Puta, cara, fiquei, assim, eu digo que foi a minha primeira grande escola de fotografia. Que legal, que legal. Porque ali, naquele lugar, se produzia tudo da Editora Abril. Tudo. E a gente está falando, para quem é mais jovem talvez não saiba, mas a gente está falando da principal editora que a gente teve nesse país, com as principais revistas que a gente tem aqui, né? Num momento onde se trabalhava muito o editorial, era o principal veículo para os fotógrafos para trabalharem, né? Ou a gente ia trabalhar para o fotojornalismo, que aí são alguns tipos específicos de revista, ou jornais, Folha, Estadão, né? Jornal da Tarde, eventualmente, tal, mas os principais Folha e Estado, que foi aonde eu comecei. Fiz vários freelas na Folha, então eu adorava fazer fotojornalismo, gosto até hoje. Mas o Estúdio Abril foi a minha primeira grande escola que me ensinou a fotografar. Que bacana. E mais do que ensinar a fotografia, me ensinou o respeito que as pessoas têm que ter pela câmera do fotógrafo, pela luz do fotógrafo, pelo espaço do fotógrafo. Legal. Então, você nunca entra, isso eu aprendi lá, você nunca entra no estúdio de um fotógrafo sem pedir licença primeiro, e jamais vai olhar no visor da câmera dele sem pedir autorização. Olha só. Então, porque assim, eu não sei se hoje isso daí continua sendo uma regra, mas num estúdio onde você tinha contratados da Editora Abril 11 fotógrafos, cada um com pelo menos um assistente, e você imagina que
cada um desses fotógrafos vai estar com produtor, com maquiador, com 2, 4, 5, 6 Nossa, modelos. todo um time ali, né? Uma Não, equipe. vira uma bagunça se você não tiver sim. uma regra e um respeito ali pelo espaço do outro. Assim como eu falei dessa questão de você olhar ou não olhar na câmera do fotógrafo, também você tem que dar o respeito, você tem que ter respeito com o produtor, com o maquiador. Cada um tem o seu espaço de trabalho e que é dele. Bacana. Né? Então você vê que tem a questão do aprendizado da parte técnica, Sim. que você teve, Sim. né? Mas acho que ao seu redor você conseguiu aprender muito com o ambiente, né? Claro. Com esse exemplo que você falou, com as pessoas, né? E isso é pra vida, né? Isso é pra vida. Há uns 2 anos atrás, a gente estava numa exposição no Music Experience e eu encontrei com um rapaz que tinha trabalhado comigo como assistente também e tal. E ele me chamou, a gente estava conversando. E aí chegou uma outra pessoa que me conhecia e ele falou para ela, eu fui assistente, sim, mas a coisa que eu mais aprendi com o Rojas foi respeitar a pessoa que trabalha com você. Olha só. Falei, puta, que bacana, né? Porque é uma coisa que no dia a dia você não para pensar. Exato. Né? Mas você acaba transmitindo coisas bacanas para as pessoas. Estava com um olhar ali de aprendizado, né? Total, né? Então você acabou pescando muito ali a cultura, tudo, né? Que legal. Pô, Editora Abril foi muito conhecida, muito famosa, né? É o que você falou, pros novos aí, pesquisem que vocês vão entender o que a gente tá falando. Café é bom, hein? Exatamente, uma pausa aqui, né? Vamos fazer um brinde aqui no nosso café, olha só. Lembrando que eu não vou falar a marca desse café porque não tem o patrocinador, Ricardo. Você acredita? Na hora de ter Episódio 74, aqui. Tomando café aqui, café bom, café na prensa francesa, para quem não tá assistindo, só tá ouvindo aí no carro, correndo, lavando louça, enfim, tá ouvindo no Spotify. Estou aqui fazendo um café na prensa francesa, um café maravilhoso, um café muito bom. Então você que conhece alguém, que tem interesse, que gosta do podcast, que gosta do conteúdo, que gosta dos convidados, por favor, conectem com empresas de café que estamos aqui abertos para novos aliados aí, né? Chamar os nossos amigos produtores de café, que tem as marcas de café, para patrocinar aqui, ó. Por favor, hein? Olha lá, o pessoal lá do Campo Místico, Café Campo Místico, imagina os cafés aqui na mesa e tudo mais. Fazendo ao vivo, né? Fazendo aqui, vivo, ó. Fazendo a prensa francesa aqui, legal. Bacana. Daí, depois da Abril, eu vi que você tem uma passagem aí por agência, por DM9. Conta esse momento aí. Como é que foi? Eu saí da Abril para ir para Inglaterra. Para Inglaterra. Teve Inglaterra antes, fui trabalhar na Inglaterra, fiquei um ano, mais ou menos, 1 ano e pouquinho lá. E fui para trabalhar com fotografia. Só que assim, consegui trabalhar alguma coisa com fotografia. Eu procurei um dos fotógrafos que eu gosto muito até hoje, mas ele estava em Nova York, ia passar alguns meses em Nova York trabalhando, e aí não consegui mais ter contato com ele. E aí fui trabalhar num outro estúdio um pouco menor e tal, mas que foi também um aprendizado. E lógico que a gente faz aquelas outras... Fui trabalhar como no bar de um restaurante e tal, para juntar um pouco mais de dinheiro. Eu fiz de tudo lá. Mas a passagem por esse estúdio, o Packshot lá em Londres, foi bacana porque a gente vê que o brasileiro realmente tem jogo de cintura para resolver os problemas, né? Quando você vai para a Europa, você vai para esses outros países, é tudo muito certinho, seguindo regras, o guia ali, saiu... Não, então vamos parar, vamos rever e tal. Não, vamos continuar fazendo, a gente dá um jeito aqui, rebate daquele outro jeito, pega outra luz, enfim. A gente se tem muito isso, né? Tem. Legal. Isso foi a coisa mais impressionante, porque a gente queria resolver. Sim. Vamos terminar o trabalho, vai dar para fazer. Não, para. Amanhã a gente revê... Vamos recomeçar. Não que recomeçar. Perdeu ali, né? Já saiu do flow, já perdeu a energia. Exato. Pô, vamos terminar o trabalho, tá tudo pronto. Todo mundo tá aqui, né? Vamos terminar. E tem tudo lá. Você tem tudo à sua mão. Isso foi outra coisa. Aqui a gente tem muitos perrengues, hoje menos, mas naquela época para conseguir bons equipamentos. Sim, imagino. Sempre foi muito caro a gente ter isso no Brasil, Sim. né? A gente até pode depois falar um pouco mais que a fotografia sempre foi muito elitista. Sim. Né? Para você ter uma câmera, comprar filme e revelar, não que eu tivesse essa condição toda, porque quando eu estava no Estúdio Abril, como eu também nunca fui de uma família rica, mas no Estúdio Abril sobrava, a gente trabalhava muito com médio formato, filme 120, que tem 12 poses, sobrava 3 chapinhas no filme, eu pedia pro fotógrafo, posso
Olha isso. Posso usar essas 3 chapinhas? Às vezes ele falava, não, põe para revelar sim. Às vezes ele falava, tá bom, pode usar. Gasta essas 3 e põe para E revelar. aí você se Cara, passava deliciava. a madrugada fotografando uma tesoura. Legal. Testando luz e tal. Então assim, a gente... Esse é amor mesmo pela... Putz, cara, era muito legal. Era muito legal. E você só vai ver o resultado depois que revela. Sim. Né? Não é hoje que você olha aqui, apaga, começa de É novo. difícil explicar isso pros meus filhos hoje, isso aí, viu? Mas lá na Inglaterra, você tem tudo muito fácil, né? Na Inglaterra, Estados Unidos, né? Na Europa em geral, você tem tudo muito fácil. Tudo que você quer de primeira linha de equipamento, você tem. Então, era fácil. Liga lá, tal, pede para entregar, tá tudo bonitinho, tudo certinho. A gente não, a gente tem que improvisar muita coisa. Tinha, pelo menos, que improvisar muita coisa. Né? Bacana, que show. E a experiência internacional sempre bacana, né? O meu irmão mora há 10 anos lá. Tô comentando isso porque quem assiste o podcast aqui sabe que os primeiros episódios nós começamos nós dois. Então ele lá em Londres e eu aqui. Que legal. Então a gente gravava... Ele mora em Londres? Ele mora em Londres. A gente gravava aqui no online. Luciano, um abraço aí pra você. Tá fazendo falta aqui. Abraço, Luciano. Isso aí. E aí ele conta bastante coisa de lá, mas é uma experiência interessante. É né? bacana. E aí você voltou de Londres. Voltei de Londres e assim que eu cheguei no Brasil, uns amigos meus falaram, olha, vamos montar uma revista, porque tinha um negócio que eu acho que hoje é uma coisa muito comum, que chama jet ski. Sim. Ó, esse negócio tá bombando e não tem ninguém falando disso, vamos montar uma revista sobre jet ski? Falei, porra, eu fotografo. E esse meu amigo falou, não, eu fico na parte comercial. Aí e a gente montou uma revista de jet ski. De jet ski. Jet ski. Especializada em jet ski. Caramba. Imagina pro surfista. Mas, cara, foram ali uns 3 anos de um trabalho muito bacana. Porque era só a gente fotografando as principais competições. Era uma empresa, a CRF, se não me engano, que organizava o circuito brasileiro de jet ski. Cheguei aí pro Campeonato Mundial nos Estados Unidos fotografar junto com esses caras. Conhecia todo mundo aqui, fazia teste de jet ski, fotografava teste, lançamento, acelerava pra caramba. E, cara, foi divertidíssimo. Imagina. Até que a gente negociou esse título, porque a revista começou do nada e aí a gente começou a ter anunciante. Sim. Só que quem eram os anunciantes? Os caras que anunciavam na revista Náutica. Os mesmos, né? O mesmo mercado. O mesmo público, né? Só que a hora que... Tudo bem, tem a Sidu, tem a Yamaha. Mas, pô, a hora que a Intermarine vem pra cá, que não fazia jet ski, fala, porra, aí começa a incomodar. Sim, sim. Até que a gente negociou o título com eles. Venderam pros caras. Isso aí. Não era o nosso principal business. Eu queria continuar fotografando. Claro. E aí a gente vendeu, e aí voltei pro fotojornalismo, fazendo alguns freelas, tanto para algumas revistas como para Folha. Fiz várias, sempre na área mais do esporte. Em seguida, me chamaram para ser fotógrafo na DPZ. Olha só. E aí foi outro choque. Porque eu falei, porra, meu negócio é fotojornalismo. Sim. É o que eu sei, é o que eu faço e tal. Por mais que eu já tinha tido aquela escola do Abril em estúdio e tudo mais, entrar no mercado da publicidade era outra coisa. É outra coisa. Outra coisa. Cara, eu falei, poxa, mas eu acho que eu vou aceitar esse desafio, né? Era uma grande agência, né? Eu digo que foi uma família aquela época dentro da DPZ. E eu falei, eu vou aceitar. Entrei como fotógrafo. Eram 2 fotógrafos no estúdio. Era a única agência no Brasil que tinha estúdio de fotografia. Depois as outras começaram a ter. E, cara, eu digo que foi a minha segunda grande escola. Olha só que legal. Puta, ali eu aprendi muito, muito, muito. E lógico, né? A gente está falando de mercados completamente diferentes. Sim. O fotojornalismo é uma coisa. Então, o nome do fotógrafo tá nas fotos, tá na página do jornal, da revista, tá ali. Na publicidade, você é pago para não aparecer. É verdade. Né? Não aparece teu crédito em lugar nenhum. Só que você é bem pago. Tá. Né? E naquela época, a gente está falando da década de 90, 100% analógico, onde o fotógrafo ele tinha ainda uma participação muito grande na realização de uma campanha ou de um anúncio. Tá. Porque você, diretor de arte, apresenta para o teu cliente um conceito, não necessariamente visual, com imagens. Sim. Às vezes um desenho, às vezes uma coletânea, um recorte de algumas imagens, mas não tinha ainda o Photoshop. Então, o cliente comprou um conceito. Quem materializava aquele conceito em imagem era o fotógrafo.
Então a gente sugeria linguagem, efeitos. Era muito bacana. E a gente era muito bem pago para isso. Vai ter responsabilidade, né? Tem isso. Por isso que todo mundo, mas paga-se muito bem. Mas a responsabilidade é 100% sua. Ali, né, Tá na sua como mão. você disse, né? Materializar ali, tangibilizar toda Exato. aquela ideia numa foto, né? Porque, e ali, nas primeiras campanhas, os primeiros anúncios, cara, era tudo apertado. Você fala, olha se o cara não curtiu o que eu tô fazendo. Sim, Porque sim. eu tava entrando, né? E aí, dentro de uma DPZ naquela época, eu tava falando, isso eu não me dava conta naquele momento, mas eu tava falando com caras que eu sabia que eram profissionais incríveis, só que depois, eu tô falando depois de 10 anos, 15 anos, eu tava vendo esses caras que eu conversava, sócio de agência, ganhando prêmios e prêmios e prêmios lá fora, dono de agência, aí o cara vai pra Inglaterra, o cara vai pra Espanha, o cara vai pros Estados Unidos. Você vê aqueles caras que eram diretores de arte crescendo, 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 virando os principais publicitários do planeta. Você fala, porra, eu aprendi com os caras bons. E eu lembro, tem um deles que foi o primeiro trabalho que eu fiz lá dentro da DPZ, foi uma campanha pro Itaú. E veio um briefing para mim. E eu subi para falar com ele. Foi assim, na minha primeira semana, segundo, terceiro dia. O cara nunca tinha me visto. E ele já era um diretor de arte importante lá, que trabalhava no andar do Petit. Aí ele, quem é você? Eu sou o fotógrafo que foi contratado lá embaixo. O cara olhou, falou, ele fez uma cara como quem diz, puta, me ferrei, né? Falou, bom, tá. O que você quer falar? Falei, cara, você tá pedindo um trabalho preto e branco, tal. Que tal a gente fazer um efeito de C41, um processo cruzado e tal? Como é isso? Falei, opa. Já conseguiu atenção, né? Exatamente. Eu Legal. falei, já falei alguma coisa que o cara não conhece. Sim, sim. Ele falou, faz e me mostra. Layouts fotográficos. Até então não era pra gente fazer a campanha. Ele falou, faz um layout fotográfico disso com 2 ou 3 daqueles anúncios que você precisa. Cara, eu fiz os 3 anúncios, os 3 foram para finalização e foram aprovados pelo cliente. Foram aprovados. Olha, Cara, eu dei muita sorte. que legal, Porque né? nessa eu ganhei esse diretor de arte, que é um amigo meu, um cara excepcional. Viajou o mundo, é uma referência na publicidade no mundo inteiro. E como ele, tinham vários outros. Sim. Vários outros. Então, assim, é aquilo que eu falo até hoje pra rapaziada mais jovem. Gente, se dedica, faz o melhor que você pode. Sim. Você não sabe o que vai ser amanhã, né? Você não sabe quem são essas pessoas que estão do teu lado. Às vezes o cara hoje tá lá tímido, quietinho e tal. Daqui 10 anos o cara pode ser outra coisa, um puto expoente em alguma coisa, numa área que pode ser bacana pra você. Com certeza. Eu acho que todos os lugares que a gente passa na vida, né? Primeiro assim, né? A gente acha que nunca vai usar aquilo, ou não vai... Parece que em algum momento, alguma coisinha, algum detalhe lá do passado que você fez num trabalho meio nada a ver, que você achava que não era nada a ver, ele te ajuda em alguma coisa. Então é tudo uma somatória, acho que, de experiência desses ambientes que a gente transita, né? E as pessoas também, né? Sim. Porque é o que você falou, né? O mundo dá voltas. Não que a gente faz esperando isso, Exato. né? É. Mas se você... isso é uma opinião minha, né? Se você consegue ser você mesmo e mostrar o seu melhor, isso vai te sustentar, porque você está sendo você mesmo. Lá na frente você vai continuar sendo a mesma pessoa. E se aquela pessoa que trabalhou com você um dia percebeu aquilo, puxa, aquele cara, brilhava o olho dele. Né? O cara que fotografava a tesoura a madrugada inteira lá e, né? Ele sabe a energia que você colocava. Então faz todo sentido. Muito bom. Não, mas isso que você falou é interessante, né? Ser você mesmo. Ser você mesmo. Não tente ser outra pessoa, porque daí você não vai ser nada. Nem a outra e nem você mesmo. Exatamente. Então, seja autêntico em tudo que você faz e faça o melhor. Outro dia eu vi o Bernardinho num vídeo, tem um vídeo dele, ele fala, chegou lá, faz o seu melhor. Naquele dia, faz o que você pode fazer, mas faça o melhor. Sim. Não importa se o outro está fazendo mais ou está fazendo menos, faça o seu melhor. Sim. A gente é único. Então, a gente tem que ser autêntico, primeira coisa, verdadeiro, e fazer o nosso melhor toda hora, com tudo, né? É muito isso, é muito isso. Legal, muito bom. E eu fiquei com uma curiosidade, quando você começou a falar aí sobre fotografar para agência e tal. Você, é uma curiosidade mesmo minha que veio, você
você tem que fazer uma campanha, e aí eu acho que é diferente você fotografar alguma coisa que é um objeto, sei lá, você vai ter que... uma campanha do McDonald's, sei lá, você tem que tirar a foto do hambúrguer lá, tô chutando aqui, tá? Beleza, foto do hambúrguer. Ou agora você vai ter que fotografar pessoas envolvidas naquele set ali, né? Talvez vai ter que ter pessoas envolvidas. Qual que é a diferença? O que te chama mais atenção? O que é mais legal? Assim, você fotografar um hambúrguer, vai lá, o cara prepara, faz tudo aquilo lá, beleza. Por que eu tô falando? Porque quando tem pessoas envolvidas, acho que o desafio é maior, mas pode ser que o aprendizado também seja maior. Não sei, me fala um pouco dessa diferença, assim. Eu acho, não sei se é um desafio maior. Eu acho que, assim, a fotografia de produto, seja ela comida, seja um objeto, alguma coisa assim, ela é muito mais técnica. Ela é muito mais técnica. Eu acho que quando você trabalha com pessoas, com os modelos, envolve uma série de outras questões, né? O modelo tem frio, o modelo tem fome, o modelo cansa, fica de mau humor. Então, assim, você tem que controlar tudo isso, tem que administrar tudo isso. Eu acho que são tipos de fotografia diferentes. Eu sempre gostei mais de fotografar modelo, talvez acho que por uma característica pessoal, mas... Quando eu estava muito cansado, fazia muitas campanhas de modelo ou fazia editoriais de moda, tal, eu falava, não, eu preciso ficar quieto um pouco, queria pegar alguns trabalhos de produto. Porque daí posso ficar eu sozinho no estúdio, ou eu e o assistente. Você fala para o assistente, fica quieto, não fala nada, ele tem que ficar. Né? Eu sou velhinho. Ele fala outra época. Tem coisa que a gente nem pode falar no ar aqui, que é capaz de ser cancelado. Sim. Mas eu sou dessa época. Legal. Tronco chibatadas. E aí fala, fica quieto que eu não tô num bom dia. E eu vou lá fazer o meu produto. Eu fico sossegado, às vezes eu passava uma madrugada fotografando um produto, curtindo aquilo lá. Entendi. Curtindo como era naquela época da tesoura. Sim. Né? Mas são dois tipos de fotografia completamente diferentes. Eu acho que tem gente que gosta muito mais de produto, e aí o trabalho preferencialmente vai ser de produto, e tem outras pessoas que preferem modelo. Então o trabalho vai ser ou moda, né, nos editoriais e tudo mais, ou campanhas publicitárias que envolvem pessoas. Bacana, interessante. Legal. E, bom, e aí conta mais um pouquinho aí. Aí você ficou na agência, na DM9... Na DPZ. Na DPZ, desculpa, primeiro, eu tô falando DM9 aqui na cabeça. E assim, fiquei lá um tempo, e aí saí da DPZ, porque já estava na hora, e montei meu estúdio. Tá. Aí que eu vi que realmente era um mercado que pagava bem. Legal. Porque eu, enquanto fotógrafo da DPZ, eu era um assalariado. Sim, você era um CLT. Um CLT, recebia lá meu salário e pronto. Cara, quando eu fiz a minha primeira campanha, eu saí da DPZ, a minha primeira campanha que eu fiz foi para a própria DPZ. Olha só. Foi para a própria DPZ. Uma campanha de 2 anúncios. Eu recebi 4 vezes o que era meu salário. Eu falei, porra, esse mercado é bacana. E livre ainda para poder fazer outras coisas, pra né? Para fazer para todo mundo. Sim. Foi aí que começou o trabalho, aí sim. Aí você vai para... Porque o que acontece, né? Na publicidade, os caras vão transitando de agência para agência. Sim. Os caras são, saiu daqui, vai contratado na outra, tal, e você continua com o mesmo relacionamento com essas pessoas. Sim. E aí o cara vai para uma outra agência e ele te abre a porta naquela outra agência, porque... o diretor de arte solicita que seja feito um orçamento com determinado fotógrafo. Você faz o orçamento e ele fala, eu quero fazer esse trabalho com você. Tá bom, então você tem que chegar num preço, tem que chegar num acordo. Muitas vezes, um cara que viu alguma campanha tua e te chama. Sim. Numa agência nova. E aí realmente abriu o leque. E aí trabalhei muito. Ganhou dinheiro? Eu não posso reclamar. Não posso reclamar. Bacana. E assim, tem muita história, né? Tem muita história, porque você vê, você falou em ganhar dinheiro. Naquela época, começou a existir o tal dos bancos de imagem, né? Image Bank, todas essas empresas que vendiam imagens genéricas para todo mundo. Sim. Uma vez eu estava fazendo uma campanha, eu estava para a DPZ, uma campanha grande, muitas fotos. 2 das fotos, eles me pediram que eles iam comprar do banco de imagem e eles acabaram não querendo comprar e me pediram para copiar a foto. Falaram, é isso aqui. Só que eu não sabia. Você tem que fazer esse cifrão nesse fundo azul, tem que fazer essa outra foto da caneta, assim, numa... Fora as fotos externas com modelo, tal. Eram muitas fotos para um banco japonês. Cara, você acredita que teve problema? Porque o banco de imagem acionou a agência,
cobrou uma fortuna porque aquela foto do cifrão estava disponível e a agência mandou copiar. Cara, então assim, era um mercado que realmente o direito autoral conta. Sim. E envolve muito dinheiro. Um outro episódio que aconteceu, eu fiz a campanha de lançamento do Brizes, na época, Costa do Sauípe, quando construíram o hotel. Foi uma semana de trabalho lá. E o hotel fez uma parceria de promoção com, na época, acho que se não me engano, era o Amor aos Pedaços, Bank Boston e mais uma outra empresa. E distribuiu essas fotos para essas empresas. E Banco do Brasil. Tô eu no estúdio um dia, um modelo me liga e fala, olha, tô vendo uma foto minha no folheto do Banco do Brasil. Nossa. Exatamente. Eu falei, como assim? Liguei na agência, falei, ó, o modelo ligou, tal. A pessoa da agência falou, manda para mim. Cara, para não ter problema, o cliente pagou uma grana. Eram 4 modelos adultos e 2 crianças. Pagou uma puta grana para cada um dos adultos. Uma puta grana para cada uma das crianças. Imagina. E chegou para mim a agência. Eu falei, pra agência, eu não quero brigar com vocês. Me fala como é que vocês vão acertar, porque tinham 12 fotos minhas nos folhetos por ali. Eu falei, Ricardo, assim, para não brigar, cara, é tanto para você. Comprei um carro na época, um bom carro. E eles vão, para você não ter problema, eles vão te dar uma semana grátis lá no hotel. Que beleza. Com a família, tudo. Pode ir. O que era ruim ficou bom, hein? Para você ver como no mercado da publicidade ele funcionava. Ele funcionava. As empresas muito sérias, tudo dava certo. E essa questão da grana era muito séria. E direito autoral também. Levado muito a sério. Diferente hoje que a gente tem as redes sociais, que é outro mundo. É um outro mundo. Né? E a gente nem sabe onde estão nossas fotos. Sim. Onde vão parar. Não, hoje, agora... Né? Ah, legal. E aí você, para finalizar essa parte das agências e tal... Então, aí eu saí, montei meu estúdio e continuei trabalhando para o mercado. Continuei trabalhando no mercado, prestando serviço para muitas agências, até que aí a DM9 me chamou e falou, putz, olha, queremos ter um estúdio aqui. Eu falei, tá legal, monta. Não, queremos ter o estúdio e você aqui dentro. Aí eu entrei como associado ao estúdio da DM9, que era o formato, acho que mais fácil para eles. E mais, para mim, foi extremamente vantajoso também. Então a gente tinha uma porcentagem de tudo que a gente fazia para os clientes da DM9. Eu tinha um fixo mensal para resolver os problemas, eu era meio que um consultor para as fotografias de festival e tal, e tinha ainda uma porcentagem de tudo que a gente fazia para os clientes. Fora que toda a manutenção, tal, era tudo deles. Então passei lá 7 anos na DM9, praticamente, para não querer mais saber de fotografar. Trauma na minha vida. Mas tudo experiência, né? Tudo experiência. É o que eu falei, né? Acho que tudo de bom, tudo que não é tão bom, acaba... Mas né? era um momento completamente diferente daquele da DPZ. Sim. Né? Quando eu falo, a DPZ foi uma grande família, foi uma puta escola, tal, foi. Mas num momento analógico, onde eu tinha muita liberdade para trabalhar. No momento, na DM9, era um momento 100% digital. Entendi. Foi quando eu relutei muito em comprar a minha primeira câmera digital profissional, né? Profissional, mas as câmeras de estúdio. Quando eu perdi minha terceira campanha grande lá dentro da DM9, eu falei, puta, eu preciso comprar. Aí investi uma grana, comprei, cara, aí bombei de trabalhar. Mas por que eu digo que eu não gosto desse mundo digital? Porque você está fotografando no estúdio, tá ligada, as tuas fotos já estão ligadas no computador, no monitor, onde tem todo o pessoal da criação, atendimento, cliente, todo mundo. E cara, a fotografia é minha. Mas o cara tá pagando, o cara chega e fala, eu não gostei dessa ruga aqui, tira essa ruga. Então tira aquela cara do cara ali, põe essa daqui, e começa a montar uma outra fotografia no monitor que ele tá olhando. Acabou meu trabalho. Eu tô pensando numa forma de que eu tô querendo fazer uma pergunta, vou trazer aqui do que eu tô pensando. Eu acredito que o equipamento, ele é só o meio. Ele é só o meio.
pelo que você está me dizendo, né? Eu estou raciocinando aqui. Se você tem a máquina analógica, você usa para bater a foto e tal, e aí quem botou a luz, quem botou o ângulo, foi você, você é o autoral. Tá vendo o que eu tô fazendo. É você. É você. A máquina foi o meio. Mas quando você vai para uma máquina digital, por exemplo, eu nem estou falando, às vezes, até do cliente estar lá olhando, não sei o que, tá, mas quando você vai para a máquina digital, eu acho que ela continua sendo meio, ok, mas a própria máquina por si, por ser digital e por ter ajustes, por ter uma série de coisas ali, já cria uma interferência também, não cria? No seu... Eu sei que, pô, tô com um iPhone, vai depender do meu olhar, do ângulo, não sei o que e tal, ok. Mas é que eu já vou... essa pergunta vai até pular uma parte. No celular, né? Porque hoje tem aplicativo, tem o CapCut, tem não sei o que, tem um monte de coisa que você faz lá e aí acaba... que às vezes não é você que faz, porque você vai e tira a foto, você tirou, você que teve o olhar, você que teve o ângulo, a luz, o que e tal. Mas quando você mandou para alguém, então, aí teve toda essa interferência. Eu acho legal que você está falando isso e é muito interessante, porque eu sempre digo que quando eu tenho o analógico... E eu entrego... qual é o meu trabalho que eu entrego na agência? É um cromo ou um negativo. Sim. É físico. Aquilo ali não muda mais. Tá. Então tá aqui, eu te entreguei um cromo e o cromo realmente não dá mais para você mudar. A minha fotografia, o meu trabalho tá ali. Esse é o produto final. Esse é o produto final, tá ali. O que a agência vai fazer é problema dela. Quando é um arquivo digital e vai para o cara que vai montar o anúncio ou vai ajustar a fotografia, já perdi o controle. Exato. Porque ele está fazendo uma coisa que eu não estou acompanhando, eu não estou vendo. E ele pode mexer na minha fotografia como ele quiser. Entendi. Aí sim, isso me incomodava. Tivemos em campanhas problemas onde o cliente olhou e falou, tira esse anúncio das revistas porque... a pessoa lá não é mais a pessoa, tá tão plastificada que mudou a fisionomia da pessoa. Olha só, isso também não acaba prejudicando a imagem do fotógrafo, porque Sim. Se você teve toda essa interferência no meio do caminho, não é igual o cromo. Se mudou aqui, tirou isso e tal, já não é a foto que você... Então, né? O meu original eu comprovo, tá lá, né? A hora que eu tenho um arquivo digital e o cara começa a transformar aquilo numa outra coisa... Pronto, já não é mais, outra coisa. Já é outra coisa. Entendi. Então, assim, isso me incomodava muito no digital. Eu perdi um pouco desse controle do meu processo de trabalho. Tá. Né? E aí, quando você falou aplicativo, celular e tudo mais, por que a fotografia de celular me chamou muita atenção e me agrada muito até hoje? E eu tava lá na DM9 ainda. E eu tava começando... É o que eu falei, né? O digital começou a me desanimar muito no mundo da fotografia. Eu comecei a voltar a ter prazer com o que eu fazia com o meu celular. Olha só. Por quê? Eu fazia o que eu queria, usava os filtros que eu queria, da maneira que eu queria. Sim. E eu colocava na minha rede social sem ninguém falar pra mim o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. O que eu podia postar, o que eu não podia. Falei, cara, isso... Por mais que algumas fotos eu gostasse mais ou outras menos... Mas era a minha fotografia. Legal. De novo, como quando eu era assistente. Entendi. Então assim, eu falei, cara, isso é muito legal. Que bacana. Eu passei de um momento onde eu não queria mais fotografar para um momento que começou a me dar prazer de novo. Aquilo. Voltou a ser aquela fotografia de quando eu estava surfando com os meus amigos, fotografando. Porque voltou para sua mão, né? Assim, voltou para sua mão. E eu falo que até hoje o equipamento... Por isso que a gente colocou o nome de Mobigrafia. E foi nesse momento que você criou Mobigrafia? Foi. Ah, legal. Por isso que a gente pôs o nome de Mobigrafia. É a única ferramenta até hoje que você capta, você edita, faz a sua revelação eletrônica, vamos dizer assim, com seus filtros e tal, e você publica. É a única. Ah, mas tem câmeras que você tem Wi-Fi? Tá, tem. Mas você sai daquilo para ir... Nenhuma das câmeras tem um sistema operacional que você trabalha tudo nela e compartilha. Ah, entendi. Né? O único equipamento que faz isso até hoje é o celular. Então, isso me devolve 100% do controle da autoria do meu trabalho. Olha que legal. Até a publicação. Então, não tenho nem mais uma revista publicando o que ela quer daquele meu material amplo que eu mando para ela. Ela vai escolher uma outra coisa que tem o perfil dela. Uhum. Né? Não sou eu que estou escolhendo o que vai para a revista. É a revista que escolhe o que ela vai publicar. Entendi. Hoje não.
Hoje eu escolho 100% do que eu quero fazer, os filtros que eu quero usar, como vai ser minha fotografia e como eu vou publicar. Legal. Você vê que isso que você está falando é interessante até do celular, né? Versus câmeras digitais e tal. Isso é tão interessante, haja visto que as marcas de câmera, elas se associam, né, às empresas de celular, né, Apple, Samsung e tal, não sei o quê, justamente para isso, né, porque, né. E olha, há uns anos atrás eu fui chamado para fazer um tutorial para Canon, de um lançamento de uma câmera, tal, fotos em movimento e tudo mais, e conversando com o rapaz do marketing, eu falei, cara, e eu já estava na mobigrafia, por que vocês não colocam o sistema operacional dentro da câmera? Cara, o que os celulares estão tentando fazer é muito mais difícil do que vocês colocarem. O celular quer transformar aquele aparelhinho numa câmera fotográfica. Sim. E eles estão cada vez ficando melhores. Cara, é muito mais fácil você colocar o sistema operacional dentro desse trambolho que você já tem aí. Eles têm que se render ao Android. Eles têm que se render a uma outra empresa. Exatamente. E eles não querem. Porque, concorda que é muito mais fácil você colocar o sistema operacional dentro daquele computadorzão? Com certeza. Né? E ao passo que os celulares estão querendo ser câmeras fotográficas. Sim. Porque todo mundo hoje usa o celular, quase não usa para falar, né? Exatamente. Quando me ligam, eu fico pé da vida. É verdade. Faz tudo e também fala, né? Também fala. Não, puxa, legal isso que você está falando, né? E assim, pensando nessa transformação toda que teve, que tem ainda no mundo, claro, mas nesse momento, principalmente de disrupção aí de tecnologia, né? Sai do analógico, vai pro digital e tal. Isso acabou empoderando todo mundo, né? Assim, né? Porque... que você falou um pouco isso, né? Antigamente, quem queria mesmo trabalhar com foto, tirar foto e tal, tinha que ter uma máquina. Tudo bem, tem o lado profissional que você está falando, mas vamos falar do lado até mais caseiro. Você tem que ter uma máquina, você tem que comprar uma máquina e tal. Então, tem que comprar filme. Exato, né? Você tirou 36, aí você salva uns queima, outro põe o dedo na frente, aquela coisa que a gente vivenciou no passado, né? O cara piscou e tal, tudo bem. Mas a partir do momento que você coloca a máquina no celular, que é um aparelho que a pessoa já tem, né? Já vai ter, né? Acho que isso democratizou de uma forma, empoderou também as pessoas, e eu acredito que essa questão das pessoas fotografarem, né, hoje, não, né... Eu já ouvi, até tive várias conversas com amigos fotógrafos, caras importantes aí no mundo da fotografia, porque eu acho que hoje a mobigrafia, como um movimento, vamos chamar assim, ela traz essa possibilidade, né? Ela dá a visibilidade para quem tem talento. Legal. Na época da fotografia clássica, analógica e tal, não era todo mundo que podia ter uma câmera, como você falou. Sim. Né? Não era todo mundo que podia estar comprando filme e revelando o tempo inteiro. Então era muito mais restritiva, era elitista. Né? Ela nunca foi democrática. Eu vou confessar uma coisa, que eu comprei uma câmera uma vez, era Olympus chamava, né? Olympus. Eu não tinha dinheiro para comprar, né? Tá Olympus. Sim. E aí eu peguei dinheiro emprestado, paguei 24 meses a câmera, meu. Eu tenho ela até hoje, tá? Isso foi 900 bolinha também. Mas você vê que é realmente isso. Eu queria uma câmera para tirar foto, uma foto um pouquinho... Nem era profissional nada. Sim. E parcelei em 24. Lá peguei dinheiro emprestado no banco, parcelei em 24 para poder comprar a câmera. Isso. Não era todo mundo que podia ter. Hoje todo mundo tem, né? Não sei como é que tá a última pesquisa, mas a última que eu vi alguns anos atrás era mais de um celular por habitante no Brasil. Sim, eu vi isso também. Então, quer dizer, vamos partir do princípio que todo mundo tem pelo menos um celular. Sim. Então todo mundo pode. Exato. Quem gosta, quem quer, é o que eu falo. E aí tem aquela coisa, né? A gente não pode... todo mundo tem um celular, todo mundo é fotógrafo. Não é isso. Sim. Né? E eu sempre falo, até nos workshops, nas palestras e tal... A gente tem que diferenciar o que é imagem e o que é fotografia. Legal. Né? Há uns anos atrás, 2 ou 3, o Sebastião Salgado deu uma entrevista e aí chove, né? Uma enxurrada de perguntas pra mim. Porra, você viu o que o Sebastião Salgado falou? E a manchete era: Sebastião Salgado diz que fotografia de celular não é fotografia. Cara, antes de eu responder, eu fui ler a matéria. Sim. Eu concordo com o que ele falou. O que ele falou é que não é tudo que tá na rede que é fotografia. E ele tá certo. É a mesma coisa que eu falei. Imagem é uma coisa, fotografia é outra. Todo mundo faz imagem, mas não é todo mundo que faz fotografia. É verdade. A fotografia... E aí as pessoas falam, qual é a diferença? Para você fazer uma fotografia tem que existir um processo. Tá. Né? Você tem que pensar, você tem que elaborar.
não existe nada bacana se não tiver um processo nesse meio. Sim. Né? A imagem não, a imagem é qualquer coisa. Exato. A imagem é qualquer coisa, qualquer um faz uma imagem. É verdade. E você tá falando uma coisa, eu tô pensando assim, né? Por exemplo, a pessoa vive num ambiente X, sei lá, num bairro, numa cidade e tal. Sim. Quando ela tem talvez um olhar para a fotografia, você pode estar em qualquer lugar. Exato. Do feio, do bonito, do sujo, do limpo. Você vai fazer a fotografia. Você vai fazer a fotografia. Vai. Né? E é isso. Você falou a coisa certa. A fotografia tá na pessoa, não tá no equipamento que ela tem. Exato. Né? Nas minhas palestras eu falo, cara, o que eu sei de música? Nada. Não adianta eu comprar o melhor piano do mundo que eu não vou fazer nada com ele. Sim. Então, eu quero ser fotógrafo, vou comprar a melhor câmera do mundo. Já era. Ou você é fotógrafo ou você não é. Né? Se você é um fotógrafo, você não precisa esperar para comprar a melhor câmera. Faz com o que você tem, porque vai sair coisas incríveis. Bacana. É isso. Legal. Pô, muito bom, show de bola. E, assim, falando um pouco assim mais da mobigrafia, né? A gente está entrando nesse assunto. O que você pensa, assim, qual que é o maior propósito, assim, do movimento da mobigrafia? Você falou que é um movimento, você julga como um movimento. A gente começou como um movimento. Começou com um movimento. Para promover a fotografia de celular. Legal. Porque é o que eu falei, do jeito que eu tava tendo prazer em usar esse aparelhinho novo, que era o celular, falei, cara, outras pessoas também devem estar com a mesma sensação que eu. Legal. Então vamos começar a promover isso. Né? E aí, que eu comecei a fazer, assim, workshops para alguns amigos fotógrafos que queriam entender o que eram esses aplicativos, Instagram. Tô falando... Eu lembro do Instagram, né? Antes ele era um aplicativo de foto, né? De foto. 100% de foto. Até o desenho dele, o primeiro logo lá, era uma máquina. E quadrada. E se você não acertasse o jeito que você queria, ele mesmo cortava a tua fotografia para encaixar no quadrado. Então, assim, a gente começou naquela época e era muito legal, porque estava todo mundo experimentando. Né? Caras hoje que são influenciadores, alguns fotógrafos com centenas de milhares, milhões de seguidores, também estavam começando naquela época e a gente conversava muito. Então, assim, ali naquele momento, a mobigrafia começou como um movimento. Até que eu comecei a pesquisar o que existia fora do Brasil. Porque o que eu estava vendo aqui, o que eu estava vivendo aqui, era aquilo. O que eu ouvia dos caras, o que a gente conversava, o Instagram, a gente postando coisas, pesquisando o que tinha. Aí eu fui pesquisar fora do Brasil, né? Fui me aprofundar um pouco mais. Aí me deparei que nos Estados Unidos tinha, em Miami, uma galeria que chamava iPhone Gallery. Só fotos de iPhone. Olha só. Na Espanha, a Shooter Mag foi a primeira revista só de fotografia de celular. Sem anunciante, sem nada, era por assinatura. Acho que eles faziam 3 ou 4 edições por ano. Era um livro com fotos incríveis. Que legal. Eu cheguei a receber algumas. Aí o Dan Berman, que tem o Mobile Photo Awards, que é o maior prêmio de fotografia de celular, é um canadense, a gente chegou a conversar com ele na época, e foi aí que me deu o estalo, porque ele falou, poxa, Brasil, tal, me interessa ter aí um braço eu quero ter o meu festival aí. Falei, pô, se o cara tá olhando para cá, deixa eu tentar fazer o meu. E imagina, foi aí que surge o Mobile Photo Festival em 2014. Foi a primeira edição dele no MIS. 2013 eu tive a ideia e fui conversar com o diretor na época, que hoje é diretor de novo no MIS, o André Sturmi. Falei, André, quero fazer esse prêmio de fotografia de celular. Ele olhou, falou, prêmio de fotografia de celular. Falei, esse movimento, mostrei algumas coisas. Ele falou, bacana, pode fazer. Defini uma data. E aí tenho eu que começar a produzir um negócio que eu nunca tinha produzido na vida. Sim. Né? Comecei a olhar regulamento dos outros festivais pelo mundo afora. Até então você era fotógrafo, né? Você não organizava nada, evento, né? Assim, né? Muito menos no MIS. No MIS, Com um grau de exigência, porque ele falou, não, as ampliações têm que estar bacana, isso aqui é um museu. Falei, sim, aí você começa uma série de exigências. Putz, tá bom. E aí vamos atrás de apoios. Cara, deu uma sorte. Não sei se você lembra, né? 2014 foi nossa primeira edição do festival em maio, se não me engano. É maio, até hoje é maio, junho, sempre nessa época.
a gente foi atrás de várias empresas para patrocinar, Sim. para bancar a estrutura. Batemos em algumas, aí uma fabricante de celular falou, porra, vem conversar. Falei, esses caras... Não, um amigo nosso falou, ó, vamos conversar na Samsung. Os caras não vão querer saber do festival. Eu não tenho histórico nenhum. Primeira edição. Os caras são patrocinadores da seleção brasileira. Sim. Copa do Mundo. Falei, eles não vão olhar para nós de jeito nenhum. Sentamos na mesa, diretora de marketing, toda a equipe dela. Aí, aquela coisa, né? Você tira o celular do bolso, põe aqui o iPhone e tal. Primeira coisa que ela fala, você sabe que se a gente fechar negócio aqui, vocês não vão mais usar isso aí, né? É só Samsung. Aí, discurso, falou, fechamos um contrato de 1 ano com eles. Você tá brincando? No primeiro ano do festival. Eu acho que foi o que impulsionou o festival. E aí eu tive que criar outros produtos com eles, né? Porque o festival era durante um período de 40 dias. Sim, e ele é anual. Ele é anual. Tá. E aí... Mas eu tinha um contrato de 1 ano com a Samsung. Eu falei, pô, e o que a gente vai fazer? No resto do tempo e tal. Aí, pensando, eu falei, vamos fazer um concurso no Brasil inteiro, propondo para a Samsung. Vamos fazer um concurso no Brasil inteiro. Pedir para as pessoas mandarem fotografias de como elas vão estar vendo a Copa do Mundo. A Samsung falou, como assim? Eu falei, não, a gente anuncia que é para quem não está podendo ir no estádio, mandar como é que eles estão vendo a Copa do Mundo. Como é que eles estão participando da Copa do Mundo. A gente faz aqui uma seleção e faz um livro. Porra, bacana, vamos fazer. Cara, bombou, deu muito certo. Muito certo, a gente podia ter trazido o livro. Eu tô te devendo. Tá bom. Eu tô te devendo, vou te trazer esse livro. Deu muito certo e aí, assim, aí foi o mobile seguindo, né? Nossa, de uma forma genuína, né? Porque a pessoa tirou foto ali do não, 100%. Com a família. E aí é o que eu falo, né? São os fotógrafos que têm esse olhar da fotografia e não são fotógrafos profissionais, não vivem da fotografia, mas que têm o talento. Então a gente conseguiu fazer um livro, fazendo uma coletânea nesse concurso, chamar um edital ali, uma convocatória, chamando essas pessoas para participarem de um livro. Então assim, tem todo tipo de gente. Que bacana. Então, e é o que eu falo. Nesse sentido, a mobigrafia ela é muito democrática e inclusiva. Quando eu pensei na mobigrafia, eu falei, eu não quero viver o que eu vivi na minha fotografia profissional publicitária, né? Eu quero que seja para todo mundo. Legal. Aquele lá era o meu trabalho, né? E era muito... Era uma briga, né? Porque você tem os seus concorrentes. Claro. Não eram amigos, eram concorrentes. Muitos deles encaram dessa maneira, sempre encarei como amigos, sempre dividi estúdio com outros fotógrafos e tal, sempre gostei de dividir informação. Agora, a mobigrafia é para todo mundo. Por isso que eu falo que a gente talvez tenha começado como um movimento, hoje ela é uma produtora que produz esse festival, outras coisas que a gente faz também. Mas começou assim. Não, legal. E aí eu tô pensando assim, né? Quando você fala democratizar, tem a pessoa lá que não tinha a câmera, tal, mas também de repente tem aquela pessoa que comprou uma câmera enorme lá, não sei, XPTO, e aí começa, vamos viajar? Vamos. Tal, vai aquela câmera. Não, vamos pra praia. Tem que carregar a câmera para tirar foto. Daqui a pouco também traz essa pessoa, fala assim, puta, tô com um celular aqui hoje, né? Hoje tá aqui em 2025, pô, nossos celulares são ótimos para tirar foto. De repente elas até já desencanou daquela câmera, daquele... Vou falar de trambolho, vamos falar de trambolho, respeitando, né? Não tô, né? Mas eu acho que até teve esse movimento também, trazer de repente pessoas que tinham câmeras, mas acabaram vendo que, pô, é legal, né, ter esse movimento que... Então, acho que teve... Cara, né? a gente nas nossas conversas com os amigos, né, tem um fotógrafo super conhecido que ele falando com a gente, ele falou isso. Ele falou, gente, toda a minha viagem eu levava minha mala com equipamento, parava, aí tem aquelas reclamações da mulher e tal, pô, vê de novo, não sei. Ele falou, hoje eu só levo meu celular. Fotógrafo profissional, consagrado, conhecido, então ele falou, cara, para fazer foto da minha viagem, tá mais do que bom. Uma coisa também, eu tô lembrando uma cena que aconteceu. Tem uma prima minha, Marcela, se você estiver assistindo aqui, ó, essa é pra você. Ela comprou a câmera, é uma excelente fotógrafo, fotografou vários momentos da nossa vida, da família. E, né, só que assim, fui pra um lugar pra um almoço, tá todo mundo lá. A câmera tá lá, não, daqui a pouco eu tiro as fotos. Só que assim, o almoço tá acontecendo. O almoço tá acontecendo. E aí, de repente... tem a foto pousada, legal. Agora todo mundo olha, agora acabou o almoço, vamos todo mundo lá pro fundo do restaurante para tirar foto, não sei o que e tal. Só que aí também tem a foto
almoçar, vai acontecendo várias coisas. É um que abraça, é um que beija, é um que deu a risada e tal. E se você tem esse olhar, você acaba captando ali o momento, que não é o momento pousado, né? Mas é o momento... Estou falando do meu jeito aqui, tá? É o espontâneo, que acho que também acaba, né, facilitando, né? Se você... sempre tá mais... É nesse espontâneo que você vai pegar fotos diferentes, bacanas, incríveis. Sim. Né? Não é, o pousado é pousado. Exato. Ok. Mas é nesse espontâneo que você vai depois guardar na memória momentos diferentes ali naquele almoço que passou muito rápido. Sim. Né? Esses momentos que são legais a gente registrar. E é o que você falou. Alguém que é fotógrafo tem esse olhar e vai prestar atenção nisso. Sim. Eu acho que todo mundo pode ser um fotógrafo. Você tem que querer e tem que praticar. Porque quanto mais você pratica enxergar esses momentos, mais você vai perceber esses momentos. Cara, você está falando um negócio que é interessante, porque aqui nos nossos episódios, os livros que a gente discute aqui e tal, a gente fala muito da questão da consciência. Né? Eu falo muito nos episódios aqui que a maioria da população mundial vive no automático, né? A Camila que está aqui com a gente, que ela falou da yoga, né? Então tem muita hoje prática, né? E estudos que eram orientais, que chegaram no Ocidente, né? E estão ajudando bastante, né? Trazer você muito para o estado da consciência, mindfulness e tal, que é justamente você prestar atenção em você primeiro, no ambiente e tal, né? Eu acho que a questão da foto, ela ajuda isso, né? Porque se você treina esse olhar de fotógrafo, nada mais é você treinar, estar consciente do ambiente. Eu tô meio que chegando a essa conclusão agora na conversa, tá? Tô falando besteira ou não? Não. Inclusive você falou da Camila, a gente tem trabalhado aí em palestras nessa área. Olha só. Da gente levar isso para o mundo corporativo. Legal. Como a fotografia pode auxiliar em alguns momentos que você precisa se desconectar daquele estresse todo. Né? Eu também faço um trabalho como voluntário numa ONG de pessoas com depressão, que eu chamei já outro dia me falaram, nossa, você já está aqui há 4 anos. Eu falei, cara, parece que estou há 2. São pessoas com depressão severa, onde eu uso a mobigrafia, a fotografia de celular, como uma válvula de escape, ou como um momento de distração. Porque a pessoa que tem uma depressão muito severa, ela começa a entrar num momento de pensamento onde pode levar isso numa coisa drástica e séria. Sim. Pega teu celular, vai tirar foto. E para isso a gente desenvolve ali vários... A gente fala de técnica, só que sempre eles é que trazem os temas que eles querem fotografar. Ah, que legal. E aí, em cima de cada tema que eles querem fotografar, eu trago as referências bacanas de como eles podem melhorar aquela fotografia. E é incrível como, nesses anos todos, primeiro que algumas pessoas já saíram lá, já estão nas suas vidas tranquilas, tradicionais e tal. Algumas que estão lá, elas vêm porque é um momento de descontração. E eu uso a mobigrafia, que a gente chamou de mobterapia, como uma terapia para eles. E isso se encaixa... A fotografia de celular hoje, como todo mundo tem um celular, ela se encaixa em vários aspectos. Né? A mobigrafia já foi fazer dinâmicas, né? Não sei se é legal esse nome ou não, mas foi fazer dinâmicas no mundo corporativo. E aí eu crio formatos onde a gente pode analisar dentro de um grupo liderança, a gente pode analisar ali iniciativa, criatividade, né? Organização, planejamento. Como que você fala? Cara, você num grupo, a gente já fez pro Itaú, num grupo de quase 300 pessoas, dividiu em vários grupos e eu criei um rally fotográfico. Que legal. E os grupos eram um time bem aleatório. Tinha diretor com estagiário. Entendi. E aí é que tá o negócio. Tinha diversidade. Tinha diversidade do grupo. Algumas dinâmicas dessas a gente fez só para gerência, só para diretoria. Sim, mas nesses grupos maiores, nesses eventos maiores, eu faço questão de dividir isso não só com o mesmo nível hierárquico. Faz todo sentido. Porque às vezes o estagiário, que é o cara mais jovem, ele tem que mostrar pro diretor que o que ele está fazendo é melhor do que o do diretor. Exato. Ele tem um olhar fotográfico. Exato.
E ali, e essa dinâmica, você chega numa conclusão que realmente os caras começam a refletir, falam, porra, não, eu tenho que dar mais espaço para esse cara, porque o cara é bom. Que legal. E aí você cria uma integração nesse grupo também. Eu sei bem do que você está falando, porque a gente começou a conversa aqui antes de gravar o episódio, né? Sobre a questão do café e tal. E o meu meio não era a máquina fotográfica, era o café. Sim. E é o mesmo conceito, tá? Então quando eu fazia, né, eu trabalhava na Scania, o pessoal que já segue aqui sabe. Também era diverso o grupo. Diretor com estagiário, com tal. Não tinha foto, mas tinha a questão do café, na mesa de café e tal. E o resultado era exatamente isso que você está falando. Então as pessoas, era o estagiário que falava alguma coisa ali e o diretor falava assim, cara, quem que é esse cara? De onde surgiu esse cara? Né? Porque acho que as pessoas estão sendo elas mesmas, né? Não tem a questão da hierarquia ali envolvida, né? Ela acaba entrando num clima mais descontraído ali, né? Acho que com a foto, no café também era isso. E aí as pessoas trazem na essência quem elas são. E aí, quem elas são, né? Pronto, é isso, né? Aí... Porque quando você tá lá dentro do mundo corporativo, e a gente comentou isso ali fora... Sim. Cara, é aquele negócio, é o dia a dia do trabalho e tal. Você não para olhar pro lado, às vezes, né? E agora, quando você tira daquele ambiente e leva para um outro ambiente que não é deles, aí sim, cada um tem que ser ele mesmo. Exato, né? Exato. E você sabe que eu acho que assim, a mobigrafia, a fotografia de celular, trazendo para a mobigrafia, ela possibilitou a gente abrir várias frentes de trabalho, né? Como eu te falei dessas dinâmicas no mundo corporativo, a gente já participou de festivais onde, no Valongo, por exemplo, que o Yatan Canabrava, que é um excelente fotógrafo, agitador e tal, me convidou no primeiro Valongo e falou, a gente vai ter uma palestra muito bacana da Magnum. Falei, então vocês vão ter o espaço de vocês façam a palestra. Eu falei, cara, eu não vou concorrer com a palestra da Magnum. Sim. Maior agência, com os principais fotógrafos do mundo. Eu falei, não. Então o que você vai fazer? Eu falei, não, deixa eu pensar. Eu falei, onde vocês vão fazer? No Valongo. Valongo em Santos, para quem não conhece, é um espaço que está meio abandonado, mas está sendo revitalizado. Né? A prefeitura vem trabalhando isso há uns anos e tal. E do lado tem uma comunidade. Tá. Eu falei, Yatan, você está vindo de São Paulo para Santos, você vai trazer todo um pessoal de São Paulo, você não vai colocar a comunidade nisso? A comunidade é que frequenta esse espaço. Boa. Falei, faz o seguinte, me dá 2 dias na comunidade, eu vou fazer workshop de fotografia de celular para eles. E o resultado do trabalho que eles fizerem, a gente vai projetar aqui dentro do espaço do festival. Sensacional. Cara, você precisa ver. Isso a gente nem esperava, porque daí eu pedi para a prefeitura, falei, olha, na noite da projeção, vê se você consegue um ônibus para levar a turma, porque daí vai... Cara, foi família. Todo mundo se arrumou na comunidade para ir ver a projeção. Parecia uma sessão de cinema de um filme que eles iam aparecer. Feito pelo celular. Feito pelo celular. Tudo com o celular da comunidade, fotografando a comunidade, e a gente projetou dentro do festival. Cara, eles ficaram felicíssimos. Cara, tem que fazer isso, a gente tem que integrar. E a mobigrafia, ela tem que ser assim, democrática e inclusiva. Senão não faz sentido. É um papel social aí bem interessante, hein? Que legal, muito bom. E falar em papel social também tem um assunto que eu queria entrar na questão da Paralimpíada. Paralimpíada. Eu queria que você falasse um pouco, porque assim, é um assunto que eu queria debater um pouco com você. Conta um pouco, como é que é a sua história aí com Paralimpíada? Bom, Paralimpíada, ela surgiu por conta do livro da Samsung, do livro da Copa do Mundo, do Olhar do Torcedor, é o nome do livro. Teve a Copa do Mundo em 2014, 2016 e a gente ia ter a Olimpíada. Eu falei, poxa, o livro deu tão certo, vamos pensar em alguma coisa para a Olimpíada, né? Coisa... Sim. Porra, vamos ver o que a gente consegue fazer e tal. Aí a gente começou a pensar, a discutir e tal. Falei, não, Olimpíada não, porque todo mundo conhece. Vamos trabalhar para a Olimpíada. Aí eu fui lá para Brasília, bati no Comitê Paralímpico, era lá ainda, o Andrew era o presidente, o Andrew que é o presidente do Comitê Internacional hoje, era o presidente do Comitê Brasileiro. Aí fui lá, bati lá, sentei com ele, com a diretora de marketing. Falei, isso do início de 2015, janeiro. Falei, eu quero ser o gerador de conteúdo dos principais eventos que vocês fizerem aqui até a Paralimpíada.
Mobigrafia. Eu gero, vocês abrem as portas para mim, eu vou lá, fotografo, tal, e a gente posta nas redes sociais para vocês divulgarem e tal, e para mim é bacana, só que eu preciso da chancela de vocês. Claro. Preciso que vocês abram as portas para mim. Ah, mas qual é o objetivo? Eu falei, o objetivo é a gente estar na Paralimpíada. E aí eu vou pedir credencial para vocês. Sim. Ah, bacana, a gente começou esse trabalho, comecei sozinho, aí um amigo meu, que tinha acabado de ganhar um prêmio de fotografia da Red Bull, falou, porra, bacana, posso entrar também? Falei, ó, a gente tá meio sem grana, mas pode vir. Começamos a fotografar, aí chegou mais um, aí o time começou a aumentar, aí chegou um cadeirante, me procurou num evento de atletismo paralímpico aqui no Ibirapuera, me procurou, falou, porra, bacana isso que vocês estão fazendo, hein? Será que eu consigo fazer também? Falei, tá bom, consigo um celular para você. Aí chegou o João Maia, que é um fotógrafo cego, me procurou, me apresentaram para ele, ele tava com um portfóliozinho na mochila, tal, ainda brinquei com ele, eu falei, olha, tem alguma coisa que não tá batendo. Ou essas fotos não são suas, ou você não é cego. Ele riu e tal, caramba, ele falou, as legal, fotos são minhas, o cara fotografa muito bem. Aí eu falei, quer fazer parte e tal? Claro, não quero. E para ele foi muito legal, porque o sistema operacional de todos, tanto o Android como o iPhone, iOS, ele tem o Voice Over, que ele fala de uma maneira bem genérica o que a lente está vendo. Então eu estou fotografando você aqui. Tem. Não sabia. Você coloca no Voice Over, ele fala um rosto. Aí se aproxima, um rosto grande, um rosto pequeno. E aí o cara vai se direcionando. E ele de uma maneira bem genérica, ele vai falando o que ele está vendo. E aí a gente conseguiu um apoio da Apple. Fez uma entrega incrível, que bacana. Foi muito legal, e a Apple só fez uma exigência. Tudo bem, a gente banca a estrutura de vocês, fotógrafos, mas eu quero que você me traga 4 atletas. Falei, putz. E eu já tinha um envolvimento com esporte. Sim. E mais próximo com o remo paralímpico. Que eu e meu irmão, a gente ajudou a desenvolver o remo paralímpico em São Paulo. Então eu falei, chamei ele e falei, olha, pro meu irmão, falei, vamos, me traz alguns atletas principais. Aí a gente conseguiu a Lúcia do judô, o Fernando Fernandes na época, que era da canoagem, a Cláudia, que é do remo, que tá de novo ainda, foi para a 5ª Paralimpíada, a Cláudia, e tinha mais um, que eu vou lembrar daqui a pouco. Fomos todos para a Apple, fizeram uma entrega, um café da manhã incrível. Eu nunca vi uma empresa fazer uma entrega tão bacana. Que legal. Todos os aparelhos novinhos, 3 técnicos falando, quem tem iPhone aí, quem nunca mexeu no iPhone, vou ensinar para vocês tudo que vocês têm que fazer. Não, é outro mundo. É outro mundo. Uma entrega incrível. Computador. Os caras deram muita coisa pra gente. E a única exigência é que os fotógrafos, os atletas fotografassem o dia a dia deles na Vila Olímpica e durante as competições. Legal. E a gente faz o nosso trabalho. Sim. Tá, tudo bem, vamos marcar a hashtag da Apple e tal. Não precisa. Não precisa marcar nada da gente, não. Não queremos. Olha isso. Cara, vocês não querem contrapartida nenhuma? Não precisa. Mas eles tiveram um retorno incrível, porque isso pra gente foi uma surpresa. O João Maia, ele acabou ficando comigo, né, durante os Jogos em 2016, porque a gente foi para os Jogos. Sim. Foram os primeiros Jogos Paralímpicos que a gente foi cobrir com o celular. E era meio complicado naquela época, porque algumas arenas os chefes de arena não deixavam, tal, porque achavam que a gente estava filmando, porque o pessoal de broadcast é outro lugar e tudo mais. Enfim, mas deu certo, a gente conseguiu fazer um trabalho legal. O João Maia, lá, no segundo dia, a gente chega na sala de imprensa, porque era onde a gente se reunia para sair para as arenas. Cheguei, o João junto comigo, segurando no meu braço. Falei, João, você fez alguma coisa, cara? Por quê? Porque tá todo mundo olhando pra gente. Você aprontou alguma? Ele falou, não fiz nada. A gente tava junto até agora. Falei, cara, aí chega um inglês, fala, esse é o fotógrafo cego? Eu falei, não acredito. Não acredito no quê? Que ele é cego ou que ele é fotógrafo? Não, acredito nessas duas coisas. Aí começamos a mostrar, o cara falou, não é possível e tal, preciso fazer uma matéria. Aí vem uma menina do Chile e fala, quero fazer uma matéria já com vocês.
Cara, a gente dava 3, 4 entrevistas por dia. Por dia. Sensacional. Ele virou celebridade lá dentro. Você junto lá, né? Não, eu acabei ficando de tabela, porque assim, todo mundo queria falar com o cara. Porque a gente tava na sala de imprensa. E por que aconteceu isso? Porque no primeiro dia de credenciamento, a gente estava indo embora e desceu o Simon, que era o chefe da France Press aqui no Brasil. Ele era o editor-chefe. É o maior do mundo, hein? E o cara fudidão, ele tava descendo do ônibus, ele deu de cara com a gente, deu 3 passos, voltou, falou: ele é o fotógrafo cego? Falei, é. Ele falou, porra, a Cula Fernandes me falou e tal, que ela tá numa equipe que tem um fotógrafo cego, quero fazer uma matéria com vocês. Onde eu encontro vocês? Eu falei, amanhã a gente vai fotografar no Engenhão. Encontro vocês lá às 9 horas. Ele passou o dia com a gente. Passou o dia. Fotografando o nosso trabalho. Aí o repórter dele, fazendo o texto e tal, falou, eu mando para você hoje o texto em português, em inglês e espanhol, amanhã eu mando em português. Eu falei, mas para onde vai isso? Para os nossos clientes. Cara, 3 mil clientes no mundo inteiro. Então a imprensa do mundo inteiro já no dia seguinte estava sabendo. E aí é que não parou. O João virou celebridade. Graças a Deus o João tem hoje uma carreira muito bacana. Hoje ele dá palestra, já fez exposição na França, no Japão. Uma coisa vai puxando outra, né? Vai, interessante. Parabéns. Muito bacana. Muito legal. Isso é uma coisa que eu falo. Eu posso dizer hoje que eu transformei a vida de uma pessoa, pelo menos. Transformou de muitas, com certeza. E foi só muito aqui legal. Nesse podcast você já contou um monte de história aí que foi transformada, viu? Não, mas isso é muito gratificante, cara. Legal. Poder fazer isso. E fazer baseado ainda no que você ama, né? Que é a foto, né? Então aí é a melhor dos mundos, né? Que legal. E o que você pensa, assim, para a mobigrafia nos próximos momentos aí, no próximo... O que você tem de... O que eu acho assim, primeiro que a gente está num momento que a gente precisa crescer. A gente precisa subir alguns degraus aí. Então, eu não sei se a gente pode falar ainda... Stop dela lá, não pode. A produção aqui diz que não, né, Camila? É isso aí, Camila. Vai dando... A gente vai fazer um movimento agora com a mobigrafia para esse segundo semestre, para crescer com ela um pouco. Tá, legal. Tá? Então tem 2 movimentos. Um que é mais, talvez, institucional, que a gente pode dizer, e a gente vai retomar um outro evento que a gente teve durante 2 anos, que vai ser anual também, como é o de fotografia. Tá, a gente vai fazer mais um, que provavelmente no segundo semestre deve acontecer. Legal. Vendo um movimento que está acontecendo aí de audiovisual e tudo mais, mas a gente tem um crescimento institucional, uma organização da mobigrafia nesse parâmetro institucional, e eu acho que isso vai dar um gás pra gente, e talvez um pouco mais de fôlego, vai dar mais trabalho, mas acho que vai ser legal. E a gente está olhando para as coisas novas, como inteligência artificial, estamos discutindo muito isso, não tem como. Já faz parte, Já né? estou praticando bastante e estou tentando aprender. Legal. É aquela coisa, né? Ou você fala, putz... Né? Não vou mexer com isso e tal, né? Ou você assume, né? Vai lá aprender, vai aprender, olhar, vai tentar. Pode ser que não sirva para nada para mim, sim. Mas eu tenho que saber o que é. Né? E aí você contou uma parte da sua história que teve um desafio grande na época da transformação do analógico para o digital, que inicialmente foi um baque para você, né? Foi complicado, e depois acabou se transformando no que é hoje a mobigrafia, né? Você acabou abraçando. E é isso, né? Acho que com a inteligência artificial vai ser a mesma coisa, né? Você entender. Acho que primeiro você tem que entender, né? Claro, eu sei que é muito complexo e tal, mas como que conecta com o seu dia a dia, com o seu trabalho, né? Enfim, os aplicativos, né? Tudo isso que está acontecendo. Se eu não tentar entender isso, esquece, porque eu não vou poder aproveitar. Exato. Né? Agora, eu entendendo, eu posso aproveitar ou posso não aproveitar. Exato. Mas eu vou ter uma chance de aproveitar. Sim. Né? Então eu tenho que estudar, tenho que praticar e tudo mais, e eu acho que é isso. No momento que a gente tá, eu fiz até 1 ou 2 cursinhos aí com os caras, porque eu sei, cara, mas era a mesma coisa do que eu tava fazendo. Então assim, a gente tá num momento que ainda dá para você montar subir nesse bonde, entendeu? Porque daqui a pouco o negócio é tão rápido que daqui a pouco vem outra coisa. Exato. Né? E a gente, por mais que a gente, né, nós somos assim, bem parecidos, né, assim, curiosos, né, quer aprender coisa nova e tal, nós nascemos numa época que era
totalmente diferente, a gente está vivendo essa transformação. Quando pega meu filho lá que tem 11 anos, né, as criançada nova, ela já nasceu no digital, já nasceu com outro olhar e tal, né? Então, para explicar que não, a foto era assim, falando de fotografia, a foto era assim, tinha que bater, não sei o que. Pelo amor de Deus, não vai entender. Ainda bem que eu não vivi nessa época, né? Não, eu falo, você é muito ansioso, quer tirar foto, não, mas se fosse na minha época, eu falo, tá, mas eu não nasci na sua época, eu nasci agora. É verdade, né? Então, pro povo que chega agora é mais fácil, né? Pra gente ainda, a gente fica ainda, né? E é o que a gente comentou ali fora, né? Nunca mais vai existir uma geração como essa nossa. Nossa, sim, mais tua, sim, talvez. Nós somos a última. Nós somos a última que nasceu no analógico e hoje tá tendo que viver com esse mundo digital. Exato. E isso é fantástico, né? Eu acho uma coisa fantástica, né? A gente sabe se virar no analógico. Exato, Né? Você sabe trocar um pneu. Exato. Sabe trocar um pneu. Exato. Você fala isso para um jovem de 20 anos, ele fala, trocar pneu? Pois é. O que é isso? Precisa fazer isso não, hoje? Aconteceu, né? Não tem nada a ver aqui, mas vou contar um fato engraçado, Na né? Scania, né? Alguém sabe trocar pneu lá? Então, pois é. Aconteceu um fato engraçado aí do mundo digital, só para estar no contexto aqui. Eu fui para Campos do Jordão no final de semana, com família e tal, e aí a pousada ficava relativamente perto do centrinho ali, então fui andando com meu filho até lá. Legal. Escureceu, aí na hora da volta, falou assim, vamos voltar de táxi e tal. Vamos. Aí o que eu lembrei? Bom, ali na pracinha fica ali meia dúzia de taxista parado. Ponto de vamos táxi. Lá, né? Vamos lá até o táxi e tal. Aí cheguei na frente do táxi, falei, cara, tá disponível, tá? O meu filho falou assim, mas peraí, nós vamos entrar nesse carro? Eu falei, mas é um táxi. Eu sei que é um táxi, mas você não sabe o nome dele, ele não sabe seu nome, ele não sabe para onde a gente vai. Não, mas você não vai chamar pelo aplicativo? Não, mas não precisa. Eu demorei acho que uns 10 minutos para explicar que não, ali você pode entrar. Então, mas assim, eu entendi na cabeça dele, para chamar um táxi ou Uber, sei lá, é aplicativo. Você sabe o nome, a placa do carro, exato. E para onde você o cara vai já entrar, vai saber. O cara não sabe quem nós somos, você não sabe quem ele é, para onde, você não sabe para onde, né, tudo isso. Aí depois, e você vai pagar como? Não, mas ele tem a maquininha aqui, aceito. Então, mas na cabeça dele, ele já nasceu no mundo que é. Então, eu falei, caramba, um simples táxi que eu fui pegar ele que pra mim era normal, na pracinha ele tava ali, ele demorou pra entender e ficou com medo de entrar no táxi, porque ele não sabia o nome, né, pra onde vai e tal, quantas estrelas tem, se é motorista bom, se é motorista ruim. Olha, ele indagou tudo isso. Eu falei, uma simples cena ali cotidiana, né, imagina, é muito mais complexo, sim, né? muito mais. Falei num simples táxi claro. Ali na pracinha, né? Mas olha só que interessante. Você vê que Eu acho que essa turma, essas gerações aí, eles já vieram preparados pro que vem aí. Sim, né? Sim, com certeza. Que eu não sei se o que tá vindo por aí, eu não sei se eu vou me adaptar. Né? Pois é. Mas eles já estão vindo preparados. Pois é, verdade. Eles já estão vindo preparados. Já nasceram nesse mundo, né? Então... Mundo. Legal, bacana. só pra muito legal, muito adorei essa. Vai legal. Poxa, o papo assim tá muito interessante, né? E assim, tem muita coisa que eu queria saber, conversar com você, muita mesmo, mas vamos partindo aqui, vamos partindo aqui pro final aqui, né? Não sei se eu bati muito a mão na mesa, tá? Se eu vou tomar bronca. Não, o Vitor vai, Vitor, batemos não, o Vitor é tranquilo, é de boa. Mas assim, então, Ricardo, a gente partindo aqui pro final do episódio, né? Foi assim, conversa super bacana, super legal, né? Essa questão que chamou muita atenção, né? Trazendo só um insight, um dos principais da nossa conversa aqui, né? Para quem tá ouvindo aqui também, recapitulando um pouco a questão de trazer você para a consciência. Eu acho que isso foi um ponto bem bacana que a gente conversou aqui hoje, sabe? Que aproveitar, né? Tudo isso que a gente falou, todas essas explicações que você fez aí, né? Para que as pessoas talvez saiam desse episódio com esse olhar, né? Claro, tem a que gosta mais de foto, tem a que não gosta tal, mas estar mais consciente para a gente não perder o momento. Exato. Vamos dizer assim, né? E a foto é legal porque traz isso, né? Ela deu o clique ali no momento certo, da pessoa rindo, da pessoa abraçando, da pessoa, sei lá, né? Ela traz depois a emoção do momento, ela traz ali muita coisa, né? Fora a energia, ela traz muita coisa do momento, né? Então acho que a foto, né, no meu entendimento aqui, é muito para esse lado, né? E aí eu queria saber de você, é uma pergunta óbvia que eu vou fazer, mas para as pessoas que então gostaram do papo, vão se interessar de repente mais por foto através desse episódio, ou já gostam tal, qual que é a dica que você tem para esse povo aí, os fotógrafos de mobile aí? Cara,
Acho que assim, quem gosta, eu digo sempre, se você tem o fotógrafo dentro de você e quer melhorar a sua fotografia, fotografe, pratica. Quanto mais você praticar, mais coisas diferentes, mais o inusitado você vai encontrar no teu dia a dia comum. Legal. Então assim, praticar, porque quanto mais você exercita esse olhar, mais coisas diferentes e interessantes você vai enxergar. Então é isso, não se preocupa com o teu equipamento. Eu queria que você completasse uma frase para mim. Vamos lá. Tá? Na sua fala aí, fotografia para mim é... Putz, uma paixão, é a minha vida. A fotografia é a minha vida. Legal. Eu acho que momentos altos e baixos, mas é a minha vida. É a minha vida a fotografia. Bola. Talvez eu não poste tanto quanto as pessoas acham que eu deveria postar, mas eu fotografo muito ainda hoje, muito. E às vezes são ensaios mais intimistas, são coisas minhas, e às vezes eu estou mais nesses momentos, mas é o que eu falo, a fotografia é a minha vida. Desde a minha adolescência que eu comecei a perceber, eu passei pela fotografia profissional durante décadas, e depois vem a mobigrafia, que continua me conectando com esse mundo da imagem, né? E seja fotografando ou seja falando da fotografia numa palestra, num workshop, numa oficina ou num podcast, faz parte da minha vida. Eu acho que a fotografia é a minha vida. Bacana, muito bom. Legal, olha, eu adorei nosso papo. Como eu disse, né, teria muito mais coisas pra gente conversar, né? Mas nós vamos encerrar por aqui. Nas redes depois eu quero que você me passe tudo isso que você falou, né? Todo esse movimento que você faz, o Instagram. Eu sei que tem bastante coisa que a gente vai conseguir postar. E é isso. Então, fica aqui o convite, inclusive, Ricardo, se você quiser voltar uma próxima vez, a gente pode estender o papo aí, né? Você também tem um podcast, né? Qual que é o pessoal busca? A gente deve estar retomando agora este mês ou mês que vem. Eu tô vendo aí quando é que a gente retoma. Ele é semanal e fala de fotografia, audiovisual de um modo geral, né? Até vídeo também. Gosto bastante de levar pessoas do cinema. Bacana. Que faz parte, né? Eu acho que faz parte desse meu mundo da imagem. Sim. E assim, a gente está lá sempre tentando discutir essas novas formas de fazer comunicação com a imagem. Não, bacana. Eu queria que você desse essa dica porque é a maneira que eu achei que melhor para encerrar, deixar, né, esse conteúdo que você já tem. Sim, gravado lá, tem o Mob Talks, tem para quem quer. Lá no nosso YouTube. Bacana, vou colocar aqui Mobigrafia. Também. Legal. Mobigrafia com PH, você vai achar a gente em qualquer lugar. Ah, show de bola, legal. Bacana. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. O papo foi muito bacana, né? Você que ficou até agora, tenho certeza que você ficou. Você é muito especial pra gente, porque sem nossa audiência, né, Ricardo? Você também tem seu podcast, você sabe, sem nossa audiência nós não somos nada. Mas eu espero de coração que você tenha tirado vários insights, que tenha sido divertido, que você tenha aprendido bastante coisa aqui com o Ricardo. E é isso. Nos vemos aí no episódio 48. Até lá. Coffee Talks BR. Connect, Learn, Share. Obrigado. Valeu, Ricardo. Obrigado. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal. Coffee Talks BR. Connect, Learn, Share.